Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aí recebendo hoje mais um personagem fundamental da vida piauiense, personagem importante. Eu sempre digo que o objetivo da Web TV Piauí é mostrar o melhor de Piauí. E o melhor de Piauí são as pessoas, são os piauienses e suas histórias de vida, não é? E o nosso convidado hoje é um jovem piauiense de 72 anos, sempre presente na vida da cidade, um cidadão solidário, atuante, mas sempre discreto, chamado Ivamar Goulart da Silva, um piauiense que já passou por muita coisa na vida e começou a lutar bem cedo, viveu muitas experiências pessoais, familiares, políticas, profissionais e durante 30 anos Ivamar ocupou cargos importantes na administração federal e no governo do estado. Foi vice-prefeito de Piauí, colaborou com vários prefeitos a destravar verbas, obras e soluções em Brasília e é um dos poucos piauienses, se não me engano são apenas dois, agraciados com a medalha da Inconfidência Mineira, a maior honraria cívica do governo de Minas. Atualmente ele é um produtor rural do nosso primeiro time. Está aí na dele, tocando suas fazendas, sempre com a parceria da esposa Vevinha, mas sempre de olho na cidade, de olho na vida piauiense, atento ao que acontece aqui na cidade Carinho. E o Ivamar Goulart aceitou o nosso convite para contar um pouco da sua história e do que ele aprendeu com a vida até hoje. Então fica ligado aí, porque vale a pena esperar. É só rodar o nosso apoio cultural e vamos que vamos. Até já! Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Seja bem-vindo ao Piauí Tênis Clube. 70 anos de vida, lazer e saúde para a família piauiense. Construtora Brito Mota. 38 anos ajudando a construir a cidade Carinho. 4.000 obras construídas no Oeste Mineiro. Bom, muito bem, eu estou recebendo aqui hoje o nosso amigo Ivamar Goulart da Silva, a quem eu agradeço, muito obrigado, viu, Ivamar, por comparecer aqui no nosso canal. E o primeiro minuto é seu, para você contar quem é você para o nosso público aí, você hoje. Luciano, é um prazer estar com você. Para o público que não me conhece, meu nome é Ivamar Goulart da Silva, sou filho do Nestor Goulart, piauiense, e a minha mãe, Iracema Luiza Goulart, que é aqui de Piauí também. E logo que eles casaram, eles foram morar em Vargem Bonita. Na época, Vargem Bonita ainda pertencia a Piauí. Eu nasci no ano de 1951 e Vargem Bonita foi emancipada do município de Piauí em 1953. E eu fiquei lá até os 4 anos de idade, depois eu fiz várias mudanças para Campos Altos, Belo Horizonte, Brasília, que nós vamos detalhar melhor aqui durante a entrevista junto com o Luciano. Muito bem. Ô Ivamar, bom, aí pela sua biografia, a sua família ficou em Vargem Bonita até os seus 12 anos, até os seus 4 anos. Isso. E aí mudou-se para Campos Altos. Por que Campos Altos? Porque a minha mãe era aqui de uma região endêmica de Barbeiro e ela tinha doença de Chagas. Aí precisava tratar em Uberaba, o tratamento dela era feito em Uberaba. E Campos Altos ficava mais fácil porque tinha a estação ferroviária, um trem de ferro que vinha de Belo Horizonte para Uberaba, então era mais fácil de acessar os hospitais de Uberaba, sabe? Ô Ivamar, bom, e aí você viveu em Campos Altos até 12 anos. E com 13 anos você já está morando com a família em BH, Isso. Né, Belo Horizonte. E aí, me parece, eu entendi assim, que começa nesse momento uma virada
decisiva na sua vida, que demorou, não foi rápido, foram 15 anos, não é? Num processo de evolução ali em Belo Horizonte. Resume para nós esses 15 anos, a partir dos seus 13 anos até os seus 28. Quando nós mudamos para Belo Horizonte, meu pai comprou uma mercearia lá pequena que dava para sustentar, mas não dava grandes chances assim, financeiras. E eu já com 13 anos eu me preocupei muito de me ajudar meu pai, minha mãe, o que eu podia fazer. Mas eles queriam que eu continuasse os estudos. Aí eu fui estudar à noite e arrumei um trabalho durante o dia. Então, aos 13 anos, eu já trabalhava com carteira assinada, por isso eu me aposentei cedo. Você era office boy? Office boy de um atacadista em Belo Horizonte, que eu fazia todo serviço de banco. Eu acho que isso me deu um impulso muito grande, porque eu conheci, nesse período de relacionamento assim, com banco, com financeira, com tudo isso, foi um aprendizado muito grande. E aos 16 anos, eu fiquei sabendo que numa empresa do Grupo Mercantil do Brasil, chamada Eletrodados, que tinha os maiores computadores de Minas Gerais na época, tinha uma prova lá para contratar um office boy também. Aí eu me candidatei e eu fui escolhido para esse cargo, sabe? Com um ano lá de office boy, eles começaram a me treinar nos computadores e um ano depois eu estava operando os computadores de grande porte, que na época eu atendia Belgo Mineiro, atendia Mendes Júnior, Manesma. Então esse computador era o maior de Minas Gerais na época, sabe? Que velocidade que as coisas foram acontecendo, né? E aí? Logo depois eu fiz vestibular de administração de empresa na UNA. Passei também e comecei a estudar à noite e continuando a trabalhar durante o dia, Luciano, sabe? E quando eu estava já no terceiro ano, eu resolvi fazer direito. A UNA, só para quem não sabe, é a União de Negócios e Administração. Isso, Aí eu fiz vestibular para a UFMG em Direito. Na época, quase 4 mil candidatos, eu passei em 4º lugar na UFMG. Quer dizer, trabalhando o dia todo e só tendo tempo para estudar à noite. Aí eu comecei a fazer Direito à noite e administração durante o dia, que eu trabalhava 6 horas na Eletrodados. Então eu conseguia conciliar isso também, sabe? E nesse período também eu juntei com os meus amigos lá em Belo Horizonte, nós montamos uma transportadora. Então nós tivemos vários caminhões ali fazendo transporte e tudo, mas eu vi que aquilo não era o meu futuro. Aí vendi minha parte, aí um colega meu estava fazendo concurso na Universidade Federal de Minas Gerais, me chamou para fazer também, eu fiz, passei também na UFMG e comecei a trabalhar como administrador de empresa lá, sabe? Logo depois, a diretora, a doutora Gilka Weinstein, que era diretora dessa fundação da Universidade Federal de Minas Gerais, me chamou para ser o diretor administrativo da fundação. E eu assumi a diretoria administrativa, junto com ela lá, nós ficamos lá uns 2 anos, e ela foi convidada para dirigir um órgão autônomo do Ministério da Educação em Brasília. E ela me convidou para ir junto também para esse órgão administrativo, sabe? Aí eu mudei, fiz a minha mudança para Brasília. Aí partiu Brasília, isso, né? Foi o ano de 1979, isso, por aí assim. Ô, Ivamar, mas antes da gente falar de Brasília, esses 15 anos em Belo Horizonte foram muito ricos no seu aprendizado, isso, né? O que você considera? Foi sorte, foi destino, foi batalha, o que foi? Eu acho que tudo um pouquinho, né, Luciano? Tem que ter um pouquinho de sorte, tem que ter batalha, porque se você não batalhar, só esperar as coisas acontecerem, não vem na sua porta, você tem que buscá-las, né? Isso que eu fiz durante esse período todo. Né? Muito bem, então aí em 1979 partiu Brasília, você é nomeado diretor de um setor do Ministério da Educação e Cultura. Isso. E aí eu analiso que se abriu um outro cenário na sua vida, né? Para você ter ideia, Luciano, eu tinha 20 e poucos anos lá, e esse órgão devia ter uns 300 pessoas, engenheiro, administrador, tudo de nível superior. Eu era o mais novo da turma e eu fui ser diretor. Tinha dia que eu tinha que chamar para conversar as pessoas mais velhas, eu tinha que colocá-las nos lugares, eu muito mais novo. Isso também foi me dando um aprendizado muito grande, sabe? Segurança. E esse órgão, para você ter ideia, ele implantou quase todos os campos universitários no Brasil. E uma das minhas funções lá era coordenar isso, sabe? Então,
campus universitário de Alagoas, Sergipe, Amazonas, Acre, Ceará. Era um financiamento grande de 200 milhões de dólares do BID e eu era supervisor disso, sabe? Então eu viajava muito pelo Brasil acompanhando essas construções, essa compra de equipamentos, sabe? Então foi um período assim, conhecimento e relacionamento muito fértil, muito proveitoso para mim, sabe? Muito bem. E aí, Ivamar, eu acredito que essa vivência em Brasília te deu a oportunidade, abriu um leque de uma janela de oportunidades, né, para você se enfronhar ali nos meandros de Brasília, né, se aproximar de gabinetes importantes, gabinetes de decisões de gente poderosa, né, e foi um momento especial para você se inserir na vida política do país, né? Isso aí, Luciano, porque você vê, principalmente essas universidades, os reitores dessas universidades têm um relacionamento político muito grande. Então, você relacionamento com eles sempre está te apresentando um deputado, um senador do estado deles, sabe? E isso abre caminho assim, para você ter um relacionamento praticamente no Brasil inteiro, sabe? Pois é, e Piuí lucrou muito com isso, né, Ivamar? Porque essa proximidade sua com o poder em Brasília te deu oportunidade para ajudar muitos prefeitos, muitas administrações aqui de Piuí, viabilizar muito projeto, encaminhar muita solicitação em Brasília e tudo mais. Então eu te pergunto, quais os prefeitos que você teve a oportunidade de ajudar na época e quais foram aqueles projetos assim que ficaram na sua memória afetiva, que você gostou de ter ajudado Piuí a ganhar isso? Luciano, o que eu tive mais relacionamento assim foi com o Dr. Zé Garcia e com o Craidinho, depois, claro, junto no mandato meu do Dr. João, né? Então, nessa época, o que eu pude batalhar por Piuí, no meu relacionamento nos outros ministérios, eu ia atrás e buscava mesmo. Você vê, esse posto de saúde ali na Pindaíbas tem o nome da minha mãe, porque eu consegui, junto ao Ministério da Saúde, o recurso para construir aquilo lá, sabe? Você vê o parque de exposição aqui, nós conseguimos, eu junto com a Maria Olívia, deputado, e mais outros companheiros aqui de Piuí, nós conseguimos que saísse do estado do asfaltamento, lá do parque de exposição, sabe? Então são projetos assim que engrandecem a gente, sabe? Um que eu gostei muito também foi na época que o Genésio Bernardino ajudou muito, porque ele era muito amigo do Nilton Cardoso, conseguiu um financiamento do projeto Soma. Esse projeto Soma, a gente na época, junto com o Dr. João, nós asfaltamos, tipo assim, 80% da cidade, sabe? Isso deu um impulso, assim, maravilhoso, sabe? Muito bem. Você ajudou a Santa Casa também. Santa Casa, logo eu estando em Brasília, Luciano, deu uma oportunidade lá e eu consegui que viesse doado para Santa Casa um aparelho de raio-x, sabe? Entendi. E teve a área de segurança também, né? Na área de segurança, como essa já está no DNR, foi mais para frente, sabe? Como o Genésio era muito amigo do Mauro Lopes, que era o secretário de Segurança, o Mauro Lopes é um deputado federal de Minas Gerais. E sempre a gente atendia nele na época, porque o DENIT é recente, na época do DNR, a gente atendia muito o Mauro Lopes nas áreas onde ele tinha interesse. Aí, conversando com ele, eu falei assim, a nossa cidade tem uma delegacia simples. Eu falei assim, não, eu vou transferir isso lá em seccional. No instantinho, ele mudou aqui para a delegacia seccional e também arrumou dinheiro do Estado aqui para construir o presídio. Esse presídio foi nessa época que nós montamos, sabe? Construímos. E já tinha uma promessa do Mauro Lopes, mas ele saiu logo em seguida e atrapalhou essa promessa, que era transformar aqui numa regional, sabe? De polícia. De polícia. Nós perdemos isso por um mês. Entendi. Sabe? Com a saída do Mauro Lopes, aí não foi para frente. Mas se ele tivesse continuado um mês, certamente aqui seria um regional. Sabe? Perdeu na cronologia, isso, né? Ô, Ivamar, mas aí na primeira etapa você permaneceu em Brasília uns 30 anos, 28, 29, por aí assim, né? Não, 20 anos. 20 anos, até se aposentar, isso, né? Em 96. Eu aposentei aos 44 anos, porque eu já estava com 32 anos de serviço, e como eu tinha um quinquênio lá que podia somar, e somou, deu uns 35 anos. E aí você retorna para Piuí, se estabelece, estava construindo sua casa, termina, você se casou, né, com a Vevinha,
e entrou no ritmo das propriedades rurais. Isso, não é isso? Isso. Fala um pouquinho dessa época aí para nós. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. E aí você retorna para Piuí, se estabelece, estava construindo sua casa, termina, você se casou, né, com a Vevinha e entrou no ritmo das propriedades rurais. Isso, não é isso? Isso. Fala um pouquinho dessa época aí para nós. Não, na época, meu pai mexia aqui, tirava um pouco de leite, então vim aqui para ajudá-lo. Comprei um pedaço da fazenda roseira lá, na época eu fui plantar café, sabe? E entrar nessa atividade, porque aposentado ficar dentro de casa não dá, né, Luciano? Então aí começamos a montar isso tudo, montamos, mas aí o Dr. João me convidou para ser vice dele, sabe? Isso. Aí candidatamos, foi uma disputa grande aqui na cidade, na época, tinha pouco mais de 17 mil eleitores, e, para você ver, nós ganhamos só com a diferença de 68 votos. Eu queria te perguntar, você chegou em Piuí e já foi convidado para ser vice-prefeito na chapa do Dr. João, né? Porque eu já tinha aquele princípio de estar ajudando a cidade, de estar aparecendo muita obra, muito equipamento que vinha para cá, eles acharam que isso era importante eu continuar fazendo esse trabalho, principalmente. Você já estava vivendo a política piuiense, né? Agora, foi uma eleição brava, Ivamar? Foi muito brava, foi uma disputa. Pois era você e o Dr. João contra o Zé Agrinim e o Antônio Sabino. Foi disputa voto a voto. Até no finalzinho nós estávamos ganhando lá com uns 300 votos, começou a diminuir, foi diminuindo até chegar a 68, porque entrou urna onde o Zé Agrinim tinha maior relacionamento, né? Isso até começou a dar um frio na barriga. Eu falei, vocês já gostam de continuar a diminuindo, daqui a um pouquinho tá 0-0. Voto de papel. Voto de papel, lendo polo esportivo. Então fica lá mesa em mesa, vendo a contagem lá, sabe? Pois é, e no final, a sua chapa, a chapa do Dr. João Ivamar, ganhou por 68 votos. Não Sim, foi isso. Tão pouco que tinha 17 mil habitantes, 17 mil eleitores na época, né? Tanto é que os adversários pediram a recontagem dos votos e o juiz negou, não foi isso, se não me engano? Dr. Renato Dresch, exatamente. Bom, e aí vocês começaram a governar, você e o João, e mais ou menos no meio do mandato veio uma reviravolta de novo na sua vida, né? O deputado Genésio Bernardino foi nomeado presidente do DENIT, diretor do DENIT. Diretor-geral do DENIT, do DNR na época. DNR, e te convidou para ser chefe de gabinete. Você voltou para Brasília. Isso. Aí fiquei mais 3 anos lá. Fala um pouquinho desse segundo tempo aí. Luciano, eu tinha noção que eu já trabalhava, te falei ali, num órgão grande, que financiamento internacional de construir universidade. Mas aquele DNR hoje, DENIT, ali é um outro mundo, sabe? Ali o que envolve de dinheiro, de reforma de estrada, construção de estrada, é um negócio assim que se assusta de ver qual que é o volume. E lá é um órgão essencialmente político. Eu, como chefe de gabinete, os deputados, senadores que ia conversar com o diretor-geral, ia para a minha sala. Tinha dia que eu tinha 20, 30 deputados lá conversando, sabe? E isso também, e politicamente, me acrescentou muito, porque você já viu, teve uma vez um deputado de Minas Gerais conversando, se não for a cidade dele, se ele for votado, ele é votado nas outras cidades no máximo 3 vezes, porque depois o povo não acredita mais nele, ele tem que mudar de cidade. Isso, quer dizer, eu aprendi politicamente bem como é que funcionava isso. Como é que funcionava o sistema? Isso aí, funcionava o sistema. Muito bem.
Ô Ivamar, agora fazendo uma autocrítica, assim, a administração do Dr. João Ivamar foi uma boa administração? Como é que você avalia hoje criticamente? Para mim foi muito boa, Luciano. Foi uma administração, você vê, assim, não teve nenhuma conversa sobre corrupção. O doutor João administrou isso, eu ajudando ele, buscando os recursos, tudo. Então foi uma administração de resultado. Nós buscamos resultado na época, sabe? Entendi. E na eleição seguinte, você virou, que seria no ano 2000, né? Vocês terminaram no ano 2000, aí você virou um apoiador e um colaborador do candidato Tatá Tomé. Isso. Né? Fala um pouquinho dessa virada aí de... Não, o Tatá foi um grande amigo, nós participamos de várias coisas. Nessa época, claro que ele tinha interesse lá no DNR, ele ia muito em Brasília, e a gente recebia ele lá, passava para as outras áreas que a Citran dele tinha interesse, sabe? Então, buscamos ajudar ele, assim, de encaminhar dentro da legalidade o que ele necessitava lá. Isso nós passamos a ter uma amizade grande. Aí ele tinha um sonho aqui de construir a faculdade de Direito, me chamou para participar, então eu, o Dr. Roberto Araújo, entramos com ele e fundamos a Faculdade de Direito, sabe? E isso já foi mais no final, né? Não. Mas eu queria comentar com você o seguinte, o que é a política, né, Ivamar? Porque em 96, o Craide, que era prefeito, apoiou você na chapa do Dr. João contra o Zé Grinin, certo? Certo. E aí, quando chegou no ano 2000, você apoia o Tatá Tomé, o Zé Grinin, aliás, que era vice do Tatá Tomé, contra o Craidinho. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma virada na política. Vocês falam política igual nuvem, né? Todo dia a nuvem está num local, ela vai deslocando, né? É interessante, né? Bom, aliás, você acabou de dizer, você foi apoiador e foi sócio e foi parceiro do Tatá Tomé na faculdade. E na rádio. Na rádio também. Onda você Oeste. Começou na Onda Oeste também, né? Nós começamos do zero e foi um negócio muito difícil, Luciano. Me ajudou muito esse relacionamento em Brasília, porque para você montar uma rádio é quase igual você conquistar um cartório. É cheio de detalhe, tem licitação, entra dinheiro, depois tem que ir para o Congresso, se você não tiver um congressista, cartucho político, a coisa não anda, sabe? Na época, nós conseguimos um cartucho de um senador do Distrito Federal. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? A gente às vezes reclama, queixa, aponta isso como um grave defeito da política brasileira. Quer dizer, você tem que ter cartucho, tem que ter carta, tem que ter apresentador, padrinho, né? Mas isso é a política brasileira ainda, Ivamar? Isso é, Luciano, e eu acho que cada vez mais está arraigado e crescendo, porque você vê, se você quiser mudar alguma coisa, você tem que ter a aprovação dos deputados e senadores. Eles não vão aprovar nunca alguma coisa que não seja de interesse deles, né? Para você mudar alguma coisa, você tem que mudar o Congresso inteiro, tá certo? Você tem que mudar pelos políticos, você vota neles, né? Que você o elege, né? Agora, você pode entrar nesse jogo aí de uma forma sem se corromper também. Claro, não, isso aí. Apenas com boas influências, né? Agora eu estou te falando, toda essa busca de recursos para Piauí, esse andamento da rádio, da faculdade, tudo, isso nós só por conhecimento, nós nunca... Por amizade e relacionamento. Porque muitas vezes está um político com seu processo lá, aqui está parado, ele não tem interesse nenhum, mas um deputado, um senador que é amigo dele, pedir coisa coloca para andar. Isso é que nós fizemos muito nessa época, sabe? Pode levar um queijo pro cara também, né? Também, isso aí né? faz parte também, né? Faz parte das relações públicas isso, também. Levar um queijo da Serra da Canastra, de Piauí. Isso, um agrado. Que leva a marca aqui da cidade, né? Isso é. Exatamente. Levaram até para o Papa, né? Levaram cachaça e queijo para o Papa, Piauí, né? De Piauí, pois é. Ivamar, a sua vida hoje é o quê? Gado e leite? Gado e leite. Né? Gado, leite e a Vevinha junto. Isso, a Vevinha junto. Administrando lá as fazendas com você, né? Eu tinha parte de café, mas depois eu resolvi sair do café e só ficar no leite e no gado de corte, sabe?
E isso me toma o tempo praticamente integral, mas é uma coisa gostosa, você está ali mexendo com as vacas todo dia, você tem problema todo dia. Cachaça. É uma cachaça. Você vê um caso que aconteceu ontem. Eu estava aqui em casa, me liga que um tanque de leite de refrigeração furou. E aí tinha que colocar leite nele ainda ontem à tarde, né? Então eu tinha que buscar o técnico, que é o Celinho aqui, para ir lá soldar, para a gente colocar o leite à tarde. Então tem cada coisa que acontece, tem vezes de madrugada. Não tem mais o Horácio, né? Pois é, então... Ô Ivamar, projetos futuros. Luciano, meu projeto futuro, assim, é aumentar a produção de leite. Hoje eu tiro em torno de 6 mil litros de leite dia. Eu quero chegar, a minha meta é chegar em 10 mil litros dentro de 3 anos, sabe? Isso já vai me tomar meu tempo mais do que 24 horas. Então é cuidar disso, sabe? E outro projeto que eu estou com os amigos aqui de Piuí é a gente construir algumas usinas elétricas, hidrelétricas, sabe? Nós estamos com um aqui, lá na divisa. Hidrelétrica? Hidrelétrica, é. Não é energia solar? Não, hidrelétrica. Água mesmo? É água mesmo, sabe? Nós estamos construindo um ali na divisa de Capitólio com Guapé e Pimenta, que já deve entrar em funcionamento agora logo no segundo semestre, sabe? Entendi. Já está prontinha lá, o que está demorando agora é a CEMIG instalar a rede de conexão para poder funcionar. E nós temos outras em andamento aí, mas isso é um negócio também altamente complexo, sabe? Porque depende do Estado, depende de Agência Nacional de Água, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então você tem que ter um relacionamento, tem um lobby muito grande para pôr essas coisas para funcionar também. Uma conclusão, né? Isso. Pois é, então com todas essas ocupações aí, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Dentre os seus projetos futuros, tem um projeto político? Você passa pela sua cabeça, por exemplo, ser candidato a prefeito de Piuí, a vereadora, alguma coisa que toda essa sua experiência possa ser colocada a serviço da cidade? Luciano, acho que a minha hora passou. Eu já estou com 72 anos, agora é a turma mais nova que tem que vir, mas eu sempre vou estar aqui disposto a colaborar alguma coisa para o que seja bom para Piuí. Eu estou disposto a colaborar, mas não sendo candidato. Então é isso. Quero te agradecer pela sua entrevista. Foi uma honra realmente poder conversar com você, contar essa parte bonita da sua vida, toda essa disponibilidade sua para ajudar Piuí, como você ajudou até agora e da agora para frente continuar ajudando. Então, muito obrigado a você por essa entrevista. Luciano, de nada, foi um prazer estar com você aqui. Tá? Muito obrigado também por participar dessa entrevista junto com você. E muito bem, fim de papo, e tomara que você tenha curtido nossa conversa com esse conterrâneo batalhador, valioso, tão presente na vida de Piuí, o nosso prezado Ivamar Goulart. E se você gostou, continue conectado com a nossa Web TV Piuí, que é o canal das boas coisas da Cidade Carinho, sempre mostrando o que valoriza Piuí e os piuienses. Obrigado pela sua visita, volte sempre, traga seus amigos. Um grande abraço, paz, amor, saúde e trabalho para você e a sua família. E até a próxima.